É um culto especial, relembrando o Dia de Ação de Graças, né? O Dia de Ação de Graças é um feriado inclusive nos Estados Unidos, lá que começou. Lá eles têm uma cultura onde até o Dia de Ação de Graças chega a ser mais importante que o Dia de Natal, para o encontro da família e tal, né? E é interessante que era um costume que na verdade já havia na Inglaterra, só que na Inglaterra era de quarta-feira, e a ideia era agradecer a Deus pela colheita. E principalmente depois que eles passaram um ano muito difícil, onde o outono foi difícil, o inverno foi muito severo, isso lá nos idos de 1622, tá? Eles tiveram então esse frio, e o frio acaba com tudo, e parecia que não ia ter solução. Os índios nativos até ajudaram eles ali, e depois no verão, quando eles puderam colher, e a colheita foi maravilhosa, eles então prepararam assim um grande almoço, né, naquelas mesas grandes, tinha 90 índios juntos, isso nos primeiros colonos, né, e eles viram a necessidade do agradecimento, de sermos gratos. Eu não duvido que durante todo aquele tempo de inverno, de dificuldade, como eles devem ter reclamado. Não é? Porque é realmente difícil. Não é só aquela reclamação à toa, mas todos nós aqui já passamos por momentos escassos, por momentos difíceis. Todo mundo aqui sabe o que é a falta de dinheiro. Todo mundo aqui sabe o que é uma crise na família, aquela que, ainda que você esteja organizado com as contas, de repente é a doença do ente querido, é uma coisa que desregula tudo. E se nós não tomarmos cuidado, essas coisas podem ir nos tornando pessoas muito tristes, pessoas reclamonas, né? Eu acho engraçado, algumas pessoas, eu sei que vai da personalidade de cada um, mas tem gente que gosta de ser negativo, pessimista. E o máximo que eu ouvi uma vez foi uma pessoa me dizendo assim: olha, está tudo tão bem na minha vida esses dias que eu já estou preocupado, viu? Poxa vida, a pessoa parece que não consegue nem agradecer pelo bem, ele está preocupado, porque o que será que Deus está arrumando para mim lá na frente? Gente, a gente não pode pensar assim. Nós vivemos num mundo real, e um mundo que além de real, ele é decaído por causa do pecado. Ele tem as suas próprias dificuldades. A gente viu, depois que o homem pecou, passou a existir espinhos, cardos, abrolhos, coisas ruins. A vida já não é mais perfeita. Nós envelhecemos, nós morremos, todos nós estamos sujeitos à doença. A vida é assim. Agora, ou a gente vive sem esperança, e aí a gente não conhece a Deus, ou a gente realmente conhece a Deus e passa a ter esperança. Não significa que os problemas deixem de existir, porque só no céu que nós encontraremos a perfeição. Mas é uma mudança que vem acontecendo de dentro para fora. Por isso, meus irmãos, ser agradecido a Deus, adorar a Deus, é uma declaração que você faz ao mundo, que você faz ao diabo, uma declaração de que ele não venceu. Ele não venceu. Quem venceu é o nosso Deus, porque a Ele eu adoro, a Ele eu agradeço. Quem me vence não são as minhas dificuldades. Quem determina a minha vida não são as frustrações que eu passo. Quem determina a minha vida é o nosso Deus que está nos céus. Por isso eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 100. O Salmo 100, que tem uma música bem conhecida, que eu acabei não colocando aqui, mas estou até pensando da gente encerrar com ele, né? Bem conhecido o cântico do Salmo 100. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Entrai por suas portas com ações de graça, com agradecimento. Como que é o agradecimento? Você quer ver? Às vezes a gente só fala a palavra agradecimento, e daí você diz, não, eu sou agradecido. Mas pensa no seguinte, imagina que você está andando em algum lugar, carregando algumas coisas, de repente você derruba uma agenda, alguém vai lá e pega para você. O que você faz? Obrigado. A própria situação não exige muito mais que um obrigado também, né? Ele pegou, mas também não salvou sua vida, tal. Agora imagina que o seu filho está andando na rua e você está longe e ele é atropelado e a pessoa foge. Alguém que está por ali toma cuidado, chama a emergência, acompanha ele até o hospital, procura ver nas coisas dele o seu telefone, liga para você, fica lá com ele esperando até que você chegue, ajuda a fazer as coisas que precisar, ajuda a tomar conta, avisar os outros, dar carona. Como que você agradece uma pessoa dessa? Já é um pouco mais, né? Não é só obrigado. Agora imagina que você ofendeu a Deus diretamente. Deus te amou tanto, te criou com todas as coisas, mas você o ofendeu e o salário dessa ofensa, desse pecado era a morte, e a sua morte seria justa porque você realmente ofendeu a Deus. E alguém então, o próprio Deus, inocente e ofendido, ele se coloca no seu lugar e diz, não, eu vou morrer no lugar dele para que ele não vá ao inferno. Como é que você agradece? Você notou os níveis de agradecimento? Um obrigado, um muito obrigado com algum jantar, alguma coisa. Agora, como se agradece ao Deus que nos deu tantas as coisas, que nos fez de maneira tão especial, e mesmo assim nós o ofendemos, nós dizemos na cara dele que nós não precisávamos dele, o pecado é isso. E mesmo assim ele vem e morre por nós. Como agradecer a esse Deus? Esse salmo que nós lemos aqui, um hino também, ele traz grande júbilo e ele ordena a todos celebrai com júbilo ao Senhor. É celebrar com muita alegria, é alegria intensa. E ele já diz, todas as terras. É até interessante você ver que aqui é um salmo de antes de Cristo, lá de quando o povo de Israel ainda se sentia único, eleito, mas a promessa já era para todas as famílias da terra. E aqui, de certa maneira, ele está até antecipando a que toda a terra celebre com júbilo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Servir ao Senhor com alegria. Olha aqui que interessante. Como que nós podemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é? O que nós podemos entregar? Ele até chega de dizer aqui, né? Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor. O que nós entregamos a Deus? Quando nós queremos agradecer a alguém, é comum a gente querer dar um presente, não é? Quando alguém faz alguma coisa muito especial, a gente quer dar um presente, a gente sente no coração. As religiões, de forma geral, elas dizem qual é esse presente que você dá. Então algumas vão dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é uma série de coisas que você tem que fazer. O que nós poderíamos dar a Deus? O que nós poderíamos? Com o que nós agradeceríamos a Deus? E meus irmãos, a única coisa que nós temos para agradecer a Deus é com a nossa própria vida. Por isso, é celebrar, como é dito lá em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então Ele nos chama para celebrar ao Senhor, Ele nos chama para servir ao Senhor com alegria. Muitas vezes o serviço na igreja ainda é visto mais como sacrifício do que como motivo de alegria.
Nós servimos, às vezes nos cansamos, nos estressamos durante todo o ano, mas nos sentimos bem porque pensamos assim: mas eu me sacrifiquei pelo Senhor. O trabalho na igreja não é sacrifício, não pode ser sacrifício, é louvor, é alegria. Ele diz aqui: servir ao Senhor com alegria. Ora, se o que você faz com alegria, com contentamento, você está dizendo que você está fazendo aquilo para Deus. Mas às vezes nós temos essa ideia, e alguns às vezes: não, quanto que eu já sofri, quanto que eu já me matei por essa igreja. É engraçado esse negócio do serviço, porque Jesus conta uma parábola muito interessante, onde ele diz que um senhor chamou alguns para trabalharem logo na primeira hora da manhã, outros entraram na hora do almoço e outro entrou faltando 1 hora só para acabar. Vocês lembram dessa parábola? E aos 3 ele pagou 1 denário. Agora imagina se esse é o cara que começou 6 horas da manhã. Aí o cara que entrou faltando 1 hora para acabar, ele vai pagar 1 denário também? E Deus fala assim para ele, falou: mas o que você tem a ver com quanto? Eu não combinei com você 1 e paguei 1, eu combinei com ele 1 e paguei 1. E às vezes a gente acaba fazendo umas comparações, e essas comparações a gente só faz quando não é de alegria, quando não é realmente do coração. Porque, meus irmãos, o que nós fazemos para Deus, marque isso, não é esperando salário. O que nós fazemos a Deus é porque Ele já nos alcançou. Não tem mais nada que Ele precise me dar. Não tem. Tudo que Ele precisava fazer por mim, Ele já fez. E é isso que importa. Alguns falam do galardão. Eu nunca estudei negócio muito de galardão, porque nós somos todos iguais, fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, é Ele que faz em nós. Para uns Ele deu 5 talentos, para outro Ele deu 2 e para outro Ele deu 1. O importante é que nós sejamos fiéis com os talentos que Ele nos deu. E ser fiéis é realmente colocar aquilo que Ele nos deu em sua obra, não esperando uma paga, um salário lá na frente, mas porque nós estamos celebrando, mesmo diante ainda desse mundo de tristeza, de destruição, de caos, nós celebramos o nosso Deus. Outro salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor. Isso, meus irmãos, é culto a Deus, isso é agradecimento, celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, e daí apresentai-vos diante dEle com cânticos. Apresentai-vos, sabe por quê? Porque não é o que você faz que você apresenta para Deus, o que você apresenta para Deus é você. É você. Vocês lembram daquela outra situação de Jesus, onde eles perguntam se é certo pagar tributo a César? O que Jesus faz? Fala: traz lá uma moeda do César. De quem que é o desenho nessa moeda? Fala: de César. Então devolva a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E o que tem em nós com a imagem e semelhança de Deus? Nós. Deus não quer as suas coisas, nem o seu dinheiro, nem o seu trabalho, nem o seu tempo. Deus quer você. E por ser você, tudo isso está incluso. O modo como você administra o seu dinheiro é para Deus. O modo como você administra seu tempo é para Deus. O modo como você administra suas posses, sua família, seus amigos, tudo isso é para Deus. Por isso ele diz aqui, ele diz: olha, não apresente uma oferta diante dele, apresentem vocês mesmos, apresentai-vos perante ele com cântico, porque o cântico é aquela expressão de gratidão. E ele então diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Você sabe disso? Você sabe disso? Que o Senhor é Deus, e que apesar de tudo que pode acontecer nessa vida, o Senhor é Deus, Ele não deixou de ser Deus, Ele continua no trono do universo. Você sabe disso? Nós sabemos, né? Mas tem hora que a gente esquece, não tem? Esquece.
Por isso ele está relembrando, porque louvar ao Senhor, aí você vê a importância de louvar e adorar ao Senhor. Louvar ao Senhor é reconhecer que Ele é Deus. Por isso que o louvor na vida do crente ele é tão importante. Porque é a partir dessa sabedoria, desse conhecimento, que você vai celebrar, que você vai servir, que você vai cantar. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, tem que ser por reconhecimento daquilo que Deus é em nós e para nós. Quando não há esse conhecimento, não adianta. Não adianta. Um pastor Ariovaldo Ramos, que eu gosto muito, ele nos exortou certa vez, no congresso que eu participei, e ele falou assim, gente, sabe qual que é o problema dos pastores? Em fazer a igreja trabalhar, os pastores querem que as ovelhas gostem dele, porque as ovelhas gostando dele, elas vão fazer o que ele quer que faça. É aí que está o erro. Nós temos que fazer as pessoas gostar de Jesus. A hora que as pessoas amarem a Jesus, você não vai precisar nem mandar fazer nada. A hora que as pessoas reconhecerem a obra de Deus em Jesus Cristo, reconhecer as suas virtudes, reconhecer os seus valores, você não vai precisar ficar puxando a orelha de ninguém, nem ficar aqui na frente dizendo, gente, vamos animar. Porque esse ânimo surge verdadeiramente de um coração agradecido. O coração agradecido se transforma em trabalho. O coração agradecido se transforma em cânticos. O coração agradecido se transforma em celebração, sem que ninguém precise falar nada. Na verdade, às vezes até o contrário, fala a verdade, quando você está com aquela felicidade intensa, sabe aquela coisa que te deixa alegre, você não consegue esconder. E às vezes você chega até perto de alguém que está meio bravo e fica, para com essa alegria toda, o que foi? Viu o passarinho verde? O pessoal não fala assim? Quando é real dentro de nós, na verdade o pessoal tem que pedir para a gente baixar a bola. Agora, quando a coisa está fraca, aí tem que vir o pastor, o líder, o irmão. Gente, vamos animar, gente, vamos fazer, gente, vamos... Meus irmãos, a vida cristã é uma vida que acontece de dentro para fora. Por isso, o momento de louvor, o louvor a Deus, ele é essencial na vida cristã. Porque é no louvor a Deus que você vai ver o que realmente está aqui dentro. E aí ele diz, Ele nos fez. Nós somos dele. Nós somos o seu povo. Nós somos o rebanho que ele pastoreia. Porque na verdade, meus irmãos, Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor. Nosso pastor. Eu aqui tenho esse cargo de pastor. Esse é o cargo de pastor no sentido de ensinar, aconselhar e tal. Mas eu sou tão ovelha quanto qualquer outra ovelha, porque o nosso pastor é Deus. Até por isso mesmo eu não tenho dificuldades como essa decisão que eu estou tomando de não estar à frente mais do pastorado. Porque embora eu não esteja à frente, eu continuo debaixo desse pastor. E eu sei que ele vai me usar de outras maneiras, vai ser um pastoreio de outra maneira também. Mas eu não estou preocupado com esse título. O único título que eu estou preocupado é o de ovelha. Esse eu não quero perder. Esse eu não quero perder. Eu quero ser ovelha do Senhor, ser povo do seu pastoreio em todo momento. Se Ele quiser me usar para ensinar outras pessoas, para ajudar, ok, Senhor, estou aqui. Mas o que me importa realmente é ser povo do seu pastoreio. Aí ele diz, entrai por suas portas com ações de graça. Aqui é a ideia de entrar no templo mesmo, com ações de graças, que é o que nós estamos fazendo aqui, é o que simboliza esses frutos, né? Mas que frutos você colheu esse ano? O que você pode entregar para Deus em ações de graça? Quantos frutos nós temos? Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Sim, através de cânticos. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Por que isso? Não, porque precisa, né? Não, por quê? Não, porque a gente vai se sentir melhor. Gente, não louve a Deus para se sentir melhor. O foco do louvor é Deus, não é você.
Claro que, consequentemente, a gente se sente. Mas o foco é Deus. E daí ele diz, como nós lemos até no Salmo 136, ele repete várias vezes, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. É por isso. Tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós agradecemos, é porque o Senhor é bom. Você tem sabido que o Senhor é bom? Que a sua misericórdia dura para sempre? Você tem experimentado nas gerações o quanto que Deus vai abençoando? Então sim, nós estamos aqui para louvar ao Senhor e para agradecer o seu nome. Com isso eu deixo essa palavra para que realmente reforce no coração. Se às vezes você estiver desanimado, com dificuldade, não pense o que fazer para melhorar, mas pense no seu relacionamento com Deus. Como que Ele está, porque é desse relacionamento, do reconhecimento de Deus, é que naturalmente o agradecimento vai surgir. Amém? Que Deus assim nos abençoe. E eu gostaria que a gente cantasse o Celebrar com Júbilo ao Senhor. Eu vou tocar só eu no violão, que a gente não ensaiou, mas a gente vai celebrar então baseado nesse próprio Salmo, o Salmo 100. A Pâmela vai encontrar ali. Vamos ficar em pé? Enquanto nós cantamos esse cântico, nós também vamos poder entregar os dízimos e as ofertas.